pode abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 9. Neemias capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias. E estive eu jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu me lembro quando eu casei com o pastor André, eu sempre fui um pouco pentecostal, acho que vocês já repararam isso, né? Pastor André, ele é mais calminho. E eu me lembro a primeira vez que nós estivemos no nosso quarto, e eu fui orar pela primeira vez. E eu sou daquelas que pessoas normais, elas oram assim: Jesus, abençoa, cura. Mas como eu não sou normal, eu sou para frente, a minha oração é sempre um pouco exagerada. Jesus, abençoa. Pego o óleo, jogo no quarto, faço uma vigília de madrugada, unjo a cama, unjo as paredes. E eu me lembro que o pastor André foi lá, minha sogra estava lá em casa, falou: mãe, a Nayane não está normal. Tem alguma coisa errada com a Nayane não está bem, mãe. Porque quando eu vou orar ali, eu me entrego totalmente a Jesus. Eu me sinto livre. Aquele é o meu momento com Deus. Aquele momento que eu guerreio, aquele momento que eu conto as minhas dores, aquele momento que eu falo: Jesus, me ajuda. Aquele momento que eu agradeço. Aquele momento que eu me sinto à vontade. E nessa noite eu quero pregar sobre Neemias. Talvez você se pergunte: o que Neemias tem a ver com oração? Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta um pouco a história do que Neemias estava vivendo nessa época. E no Velho Testamento, Deus disse para os judeus: se vocês me obedecerem, eu vos abençoarei. Mas se vocês me desobedecerem, vocês enfrentarão grandes consequências. E aconteceu que o povo, ele foi pecando, foi adorando outros deuses, e a consequência veio. E Deus permitiu que o povo da Babilônia destruísse tudo. Eles destruíram o templo, eles derrubaram os muros, eles queimaram as portas da cidade e eles levaram o povo cativo. Depois de alguns anos, quando a Pérsia voltou a ter o comando daquele povo, Deus permitiu que alguns daquele povo voltassem para a sua terra. Mas a terra continuava destruída, o povo continuava vulnerável, aquele povo continuava humilhado, os muros continuavam derrubados. E se você analisar na palavra de Deus, os muros de Jerusalém, eles estavam derrubados há mais de 140 anos. E isso era uma grande humilhação para o povo de Deus. O povo voltou, mas não tinha mais esperança, não havia mais o que fazer. Eles já estavam acostumados com aquela situação. Até que um dia, um homem, um simples homem, ele não era guerreiro, ele não era sacerdote, ele não era profeta,
ele não era um homem rico. A palavra de Deus nos fala que ele era o copeiro do rei. Até que esse homem, Neemias, um simples servo de Deus, se levanta, bate no peito e diz: eu vou ajudar o meu povo. Neemias, ele não tinha muitos seguidores nas redes sociais. Neemias, ele não era famoso no Facebook. Talvez Neemias, ele não tinha muitos amigos no WhatsApp. Mas a palavra de Deus nos fala que Neemias era um homem de oração. No pequeno livro de Neemias, nós podemos analisar que em todo tempo Neemias orava. Ele não era um homem grande aparentemente, mas ele era um gigante diante do Senhor, porque ele era um homem de oração. Neemias não era uma pessoa aparentemente importante, mas a Bíblia deixa claro que ele era um homem de oração. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. A oração, ela te dá a certeza que mesmo você sendo pequeno, mesmo você não tendo dinheiro, mesmo você não sendo capaz, você pode sim fazer grandes coisas para Deus. Davi era o menor da sua casa, mas era um homem de oração, e por isso ele se tornou o grande rei Davi. Daniel foi aquele homem desprezado pelo povo, pela sua crença, mas a palavra de Deus nos fala que Daniel, ele era um homem de oração, ele tinha uma vida com Deus, e por causa disso, Daniel se tornou quem se tornou e venceu na cova dos leões. José, aquele menino que todos nós conhecemos, desprezado pelos seus irmãos, jogado, esquecido, mas a palavra de Deus nos fala que ele era um homem de oração, e por isso José foi quem ele foi. Você pode dizer que você não pode, você pode dizer que você não tem, você pode dizer que você é pequeno, mas diante do Senhor, se você é uma pessoa de oração, você é grande, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Tem alguém me acompanhando nessa noite? Quando eu rodo a minha toalhinha que o negócio está pegando fogo. E Neemias, olha que interessante, Neemias sai da sua zona de conforto, se levanta mesmo ele sendo pequeno, e faz uma grande obra. E Neemias reconstrói os muros em apenas 52 dias. 140 anos os muros derrubados. Um simples copeiro se levanta e fala: eu vou fazer alguma coisa, e ele reconstrói os muros em 52 dias. Você precisa sair da sua zona de conforto, saber que você é capaz, bater no peito e dizer: eu vou fazer alguma coisa. Se Deus precisar de mim, eu serei como Neemias, porque eu sou um homem de oração, e grandes coisas eu irei fazer para o Senhor. O primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: um homem de oração sai da sua zona de conforto, não somente para os seus interesses próprios. Um homem de oração sai da sua zona de conforto para ajudar o próximo. Se você é um homem de oração, você precisa aprender a sair da sua zona de conforto para ajudar quem precisa. Neemias, ele estava confortável, mas ele era um homem de oração. Ele viu que o seu povo precisava de alguém, mas ele era um homem de oração. E Neemias olha para si mesmo e diz: eu preciso ajudar o meu povo. E Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e orei. Você já analisou que muitas pessoas
até mesmo da igreja, quando vê alguém que precisa de ajuda, ela olha e diz: eu não vou ajudar não, porque eu já tenho os meus problemas. Você já reparou que às vezes você pede para Deus te usar e Deus te coloca uma pessoa na rua, no mercado, mas você olha para si mesmo e diz: eu não vou ajudar não, porque eu já tenho problemas demais. Mas quando nós não olhamos para os nossos próprios problemas, Deus se encarrega de resolver os nossos problemas para a gente. Eu não sei se você já notou que às vezes você está passando por um problema que você não consegue resolver, mas Deus, Ele te dá a capacidade de ajudar alguém com o problema dele. Você está sofrendo, você tem problemas, você não consegue resolver, mas Deus te dá uma graça, uma capacidade de chegar num lugar e ajudar alguém com o problema dele. Tem alguém entendendo essa mensagem nessa noite? Eu me lembro uma vez, o pastor André já contou da minha filha aqui, ela tem 5 anos, não fala, autista verbal. E eu estava passando uma prova enorme. E eu me lembro que eu estava muito triste. E eu cheguei e estava na rua e eu vi uma mãe segurando um cartaz assim, falando assim: eu preciso de leite e fralda para o meu filho. Na hora o Senhor tocou no meu coração, eu com o coração triste. Eu dei a volta no carro, chamei a mulher, coloquei ela dentro do meu carro, levei ela no mercado que era bem à frente. Eu cheguei lá dentro do mercado, comprei fralda, comprei leite para ela. E eu estava triste naquele dia, e a mulher chegou no final e falou assim, eu falei que eu era pastora, orei por ela, e ela falou assim: olha, eu estava pedindo leite e fralda, mas o que realmente eu precisava era de um abraço. E hoje eu fui curada porque você me abraçou. Uma mãe triste, uma mãe desanimada, uma mãe sem esperança. Porque às vezes o crente acorda assim. O crente não acorda sempre bem, sempre está tudo legal. Eu estava triste, mas Deus me deu a capacidade de ajudar alguém naquele dia. Mesmo você passando por algum problema, Jesus vai te usar para você ajudar alguém que está do seu lado. Não seja egoísta, faça como Neemias, porque um homem de oração se levanta e ajuda o próximo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe muita gente dentro da igreja que não quer ajudar ninguém. Tem muita gente que fala que é de oração, mas não quer ajudar ninguém. Às vezes nós falamos sobre seguir os passos de Jesus, ser como Jesus, mas às vezes nós precisamos analisar as paradas de Jesus, porque Jesus parava para o pobre, Jesus parava para o rico, Jesus parava para a prostituta, Jesus parava para os enfermos, Jesus parava para o necessitado. Eu só vou parar para o irmão que tem dinheiro, interesseiro. Ainda fala que é de oração. Eu só vou ajudar quando me derem algo em troca. Interesseiro! Fala que é de oração, mas na hora de ajudar, não ajuda. Fica de olho na recompensa. Jesus não olhava para a recompensa. Eu vou seguir Jesus, então pode analisar as paradas de Jesus. Porque ele parava para todos, ele não fazia acepção de pessoas. Neemias abre o seu coração e diz: sabe de uma coisa? Eu não estou bem com isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E um dos maiores líderes da história, um simples copeiro que se transforma em um engenheiro e construtor. Tudo o que ele fazia era orar e orar. Deixa eu te lembrar nesta noite que a oração é com certeza a chave da vitória. Repita comigo: a oração é o segredo da vitória. Não é o seu sorriso, não é o seu dom, não é a sua habilidade de fazer alguma coisa, não é o seu cabelo bonito, não é a sua roupa nova. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é uma vida de oração.
Culto da vitória, está lá. Campanha para ficar rico, está lá. Culto da família, está lá. Intercessão, ninguém aparece. Se você não sabe, nós temos... Estou suando, está quente aqui. Sou carioca, mas estou na bênção. Se você não sabe, nós temos um grupo de intercessão aqui nessa igreja. Cadê a irmã Estael? Se coloque de pé, irmã Estael. Ela é a líder de intercessão aqui da nossa igreja. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dela? Todas as quartas-feiras, às 14h30, eu estou ouvindo, está sendo uma bênção. Se você não sabe, nós temos círculos de oração na nossa igreja. Cadê a irmã Margarida, que é a líder? Se levante, por favor, irmã Margarida, que às vezes o povo fala, eu não sabia que tinha, agora tu sabe. Vamos aplaudir a irmã Margarida. A nossa missão de mulheres. Oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Existem demônios que só saem com jejum e oração. Não é, existem sorrisos, existem o dinheiro, existe influência, existe sobrenome. Existem demônios que só saem com jejum e oração. A oração te faz ser uma pessoa... Você já reparou que uma mulher de oração ela é diferente? A mulher de oração ela tem um controle. Porque quando vem uma adversidade, ela olha aquela adversidade e diz, eu vou vencer. Ela não dá nem tempo para duvidar sobre o poder de Deus na vida dela. O homem de oração, ele não dá tempo para você questionar se Deus vai fazer ou não. Você já sabe que Ele vai fazer. Você não sabe quando, mas você sabe que Ele vai fazer. É um controle emocional maravilhoso. Aí você me pergunta, Naná, você tem controle próprio? E eu vou te dizer com toda sinceridade, porque eu uso o púlpito para pregar a verdade. Eu falo que eu vivo, eu prego o que eu vivo. Eu falo, não! Eu sou uma das mulheres mais desesperadas, você pode... Já percebeu, né? Que eu sou para frente. O André, um dia, estava engasgado lá em casa, minha gente. Se você não sabe, ele é amazonense. Comeu um peixe lá, tambaqui, se empolgou. Engasgou o homem. Graças a Deus que o pastor Felipe estava lá em casa. Porque eu me joguei no chão e falei, vou ficar viúva! Daí o pastor Felipe falou, Naná, pelo amor de Deus. Aí a Luana estava lá em casa também, a Luana com toda a calma do mundo falou, Naná, vai buscar pão. E eu corri para buscar pão, aí a Luana gritou lá de cima, Naná, não é na padaria, é na cozinha. Eu estava indo buscar pão na padaria. Eu ia chegar lá, o homem ia estar morto, engasgado, minha gente. Porque eu sou desesperada. E é algo que eu peço para Deus. Deus, me dê o controle. Me dê a certeza que o Senhor está comigo. Me dê a certeza que tudo vai ficar bem, porque eu sou uma mulher de oração. Eu estou procurando uma escola para minha filha. Às vezes as pessoas falam que Deus responde, parece que um anjo tem que descer. Não. Porque quando você ora, Deus te leva aos caminhos certos. Eu falei, Jesus, me ajuda a achar uma escola para minha filha. Ela é especial, eu quero colocar os dois. Me ajuda, me direciona. Cheguei no colégio, uma mulher mal amada, uma secretária. Eu falei, já entendi, Senhor, essa não é a escola. Jesus não precisou descer, não se manifestou, não teve reteté de Jeová, não teve língua estranha. Eu vi a mulher, eu falei, muito obrigada, que Deus te abençoe. E rapei fora. Porque às vezes você espera, mas se você é uma pessoa de oração, Deus vai te mostrar. E você precisa ter o controle e o discernimento de entender aquilo que Deus está te mostrando. Olha que lindo, o rei Josafá, ele estava em uma grande guerra. E a palavra de Deus nos fala que Deus deu uma orientação para o povo. Eles estavam numa batalha terrível.
Eles estavam perdendo a batalha, mas aí o que Josafá faz? Ele recebe um direcionamento de Deus. E o que Deus fala para Josafá? Fala assim: meu filho, na hora da guerra, erga os seus braços e comece a adorar. Na hora da guerra, não lute, só ore. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus nos fala que os inimigos, os próprios inimigos, entre eles, aconteceu uma confusão lá, deram umas de loucos, e entre os inimigos, eles mesmos se mataram. Você quer confundir os seus inimigos? Comece a adorar. A oração faz os seus inimigos ficarem loucos. A oração faz os seus inimigos, eles mesmos, se matarem. Você não precisa falar. Você não precisa gritar, você não precisa se desesperar. Eles mesmo abrem as suas próprias covas. Porque você é uma pessoa de oração. Diga comigo: eu sou um homem ou uma mulher de oração. Neemias capítulo 2, versículo 1 a 5. Ele diz ao rei assim: me envias ajudar. Neemias foi até o rei pedir ajuda e suporte para ajudar o seu povo. Olha que interessante. Neemias, ele poderia ter pedido para o rei mandar outra pessoa. Neemias poderia ter falado: rei, já que eu sou o seu copeiro, eu tenho uma entradinha aqui, né, na sua casa, eu não vou não, você pode mandar o seu exército, os seus guardas, você pode mandar alguém para me ajudar. Mas Neemias, ele não sendo ninguém, não tendo influência, não tendo dinheiro, não tendo sobrenome, chega diante do rei e fala assim: rei, me envias ajudar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Um homem de oração sabe quem ele é em Deus. Ele não tem medo de ir, ele levanta e vai. Um homem de oração não tem medo de se levantar e fazer as coisas acontecerem. Não queira jogar para outra pessoa aquilo que Deus colocou para você fazer. Neemias poderia ter jogado: ei, vai o exército, ei, vai fulano, ei, vai ciclano. Mas ele chega, enche o pulmão, empina o nariz e diz: rei, me envias ajudar. Enquanto eu estiver vivo, eu não estarei bem com essa situação. Eu não posso, mas o meu Deus, Ele me capacita. Eu não tenho, mas quando eu me determino, o milagre acontece. Mas Naná, se você olhar minha conta bancária hoje, meu amor, você vai cair de costa, porque eu não tenho dinheiro, e você está mandando eu ir. Meu amor, seja como Neemias, vai! Vai, porque no caminho a provisão chega. Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher de oração sabe exatamente quem ele é em Deus. Deixa eu te falar uma coisa importante. Terceiro ponto. Um homem de oração vai sempre encontrar alguém ou alguma coisa que o faça desistir no caminho. Quanto mais você ora, mais o diabo se levanta. Depois de receber todo o apoio do rei, depois de falar, sair da sua zona de conforto, depois de ele tocar no peito e dizer: eu vou, eu posso, eu vou lá, Jesus, conta comigo, Deus. A palavra de Deus nos fala que ele se depara com Sambalate e Tobias. Meu Deus. Você acha que Sambalate e Tobias só está lá fora? Existem muitos Sambalate e Tobias dentro da igreja. Que quando você está indo, ele joga uma palavra para te desanimar. Quando eu comecei a pregar a palavra, o povo olhava para mim e falava assim: você não tem perfil de pregadora? O que você vai pregar? Olha para você,
pastora, pregadora. Dentro da casa de Deus. Sempre que você decide no seu coração fazer algo para Deus, o inimigo se levanta contra a sua vida. Mas quando nós não estamos firmados no homem, quando nós estamos firmados em Deus, firmes na oração, as palavras que tentam não nos atingir não chegam ao nosso coração. Neemias capítulo 6, versículo 2. Eles estavam fazendo de tudo para Neemias parar o trabalho, mas ele respondeu: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Diga ao diabo nesta noite: eu estou fazendo uma grande obra e eu não tenho tempo para ouvir baboseiras. Eu estou fazendo a obra de Deus e eu não tenho tempo para ouvir palavras negativas. Você não pode parar porque pessoas estão se levantando contra você. Isso tem que ser um combustível para você continuar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão falar ao nosso respeito. Nós estamos muito preocupados com as indiretas que as pessoas vão jogar nas redes sociais. Daí a gente perde o nosso tempo indo para ver o que estão falando. E Deus te fala nesta noite: você está muito ocupado para ouvir bobeiras. Você está muito ocupado para ouvir baboseiras. O problema do povo é que o povo para ouvir besteiras. Porque um homem de oração, ele sabe que ele tem que ouvir a voz de Deus. Quem ora não tem tempo a perder. Repita comigo: quem ora não tem tempo a perder. Quando nós chegamos aqui em São José, eu ouvi um monte de coisa. Ai, será que é o pastor André? Será, né? Ficou um monte de tempo. Será que é fulano? Será que é ciclano? Da onde vem? Não sei o que lá. Eu falava: Deus, eu nem tô lá e já está assim. Daí, fui fazer o congresso das mulheres. Aí uma irmã chegou para mim e falou: nossa, você já está chegando com tudo, né? Lógico, eu não tenho tempo a perder, meu amor. Quem perde tempo é o diabo. Eu entro na obra e faço as coisas acontecerem. Eu não tenho tempo para Tobias. Eu não tenho tempo para Sambalate. Eu não tenho tempo para palavras negativas. Porque se fosse para perder tempo, eu ficaria lá no Rio de Janeiro, na minha praia. Meio-dia eu pegaria a minha bolsinha com o meu urucum. Quem sabe que era o urucum? Colocaria minha bolsinha, deixaria meus filhos no colégio. E eu ia curtir o meu Rio de Janeiro. Porque nós, você sabe que o pastor André é empresário, nós não dependemos de igreja para viver. Se eu tivesse que perder tempo, eu ficaria lá com o meu urucum, na minha praia, tomando água de coco. Mas como eu não perco tempo, eu sou uma mulher de oração, eu escuto a Deus. Eu falei: Deus, aonde o Senhor me enviar, eu irei. Porque eu não tenho tempo para ouvir pessoas negativas, eu não tenho tempo para ouvir pessoas frustradas, eu não tenho tempo para ouvir pessoas desanimadas. Eu sou uma mulher de oração e eu escuto a Deus. Ai, não tenho ânimo para dar. Para com isso. Se levanta e fala: eu sou um homem de oração. Se Deus não quisesse, eu não estaria lá. Se não fosse da vontade de Deus. A gente não brinca de ser crente. Você não brinca de ser servo de Deus, não. Deus não te tira daqui e coloca lá porque Ele está brincando, não. Quando alguém fala isso, fala assim: mas respeito comigo porque eu sou servo do Senhor.
Mas respeito comigo, porque eu sou como Neemias. Eu estou reconstruindo os muros. E eu só saio daqui quando os muros estiverem em pé. Para de ouvir baboseira. Meu tempo já está encerrado. Eu deixo aqui, eu prego por 2 horas. Sou dessas. Quando o pastor André não estiver aqui, eu empurro mais. Mas já que ele está aqui, a gente faz a fina. Deixa eu te falar uma coisa. A oração faz a diferença. A oração muda a sua história. A oração te faz entender que você não é nada, mas Deus é tudo. A oração, quando você realmente ora crendo, o milagre acontece. Quem ora sabe que mesmo ele sendo pequeno, ele fará grandes coisas. Quem ora sabe que ele precisa sair da sua zona de conforto. Quem ora sabe que a oração é o único caminho. Quem ora sabe que ele é capaz. E quem ora sabe que o inimigo vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Vamos nos colocar de pé. Oh, glória a Deus. Eu sinto Deus. Nada vai te parar, nada vai te deter, nada vai te desanimar. Por quê? Porque você é cheio da unção do Senhor. Você é uma mulher, você é um homem de oração. Eu quero ver as suas mãos para o alto, adorando, orando, engrandecendo o nome do Senhor. Vem coral, que eu não canto nada, eu só sei pregar. Mas se mandar cantar, eu vou até lá. Porque minha vida é de Jeová. Oh, glória! Deus está neste lugar. No final desse lindo musical, vocês são finos bem. Vocês são a cara da riqueza. No final, nós vamos estar orando por vocês, as intercessoras, os pastores, as pastoras. Nós vamos estar aqui. Não saia, porque você precisa sair com essa vitória. E há poder, quando você faz um sacrifício físico para o Senhor. A palavra de Deus nos fala que Moisés, ele estava com as mãos erguidas, e ele só estava vencendo a guerra porque as mãos deles estavam para o alto. Isso quer dizer o quê? Deus gosta quando você faz um sacrifício físico. Quando você ergue a sua mão, quando você olha de joelho, porque sacrifício adora a Deus. Então deixa hoje passar um pouquinho mais do tempo e fique, porque nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, e o Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a todos.